Caras, olha, deixa eu contar um negócio muito bizarro que aconteceu comigo. Eu tive um sonho com nós três, só que nós três a gente não era normal, a gente era criança. A gente estava numa aula com a professora Lúcia Helena e ela estava tentando nos ensinar Platão. Mas a gente não entendia nada. E o mais curioso era que a gente ficava muito revoltado com essa história de que a vida é alguma coisa como uma escola, que você tem que chegar e aprender. E eu mesmo não me conformava, e eu acho que você também, Gu, não se conformava que... por que tanta pegadinha, pô? Se é pra gente aprender, por que não explicam logo de uma vez? Por que é tudo ao contrário? Tira o middleman. E a gente ficava assim, qual o sentido disso? E, enfim, essa história de Platão, caverna de Platão... Não, totalmente. Existe toda essa ideia que existia muito na época de Platão, já alguns psicodélicos que inspiraram vários dos diálogos ali, né? Ah, não tem dúvida. O próprio Platão, ele estava lá fazendo as coisas para quem conseguisse entender. E tem umas coisas ali, né, de uns restos de psicodélicos que foram achados nos cálices. Os vinhos eram turbinados, né? Mas, de certa maneira, é aquilo que depois o Aristóteles falou, né? Que aquilo que acontece em Eleusis fica em Eleusis. O que quer dizer que, desde que o mundo é mundo, certas coisas você não pode falar diretamente. Senão você é massacrado. Eu não sei o que isso tem a ver com a história da caverna do Platão, mas o que acontece no sonho depois é mais bizarro ainda. Ah, achei que terminava aí. Não que terminava nada. Depois a coisa vira uma espécie de excursão escolar, tá? Então a gente sai dali, é como se fosse assim, sabe, trabalho de pesquisa de campo? Como se aquele negócio lá... Como se fosse estudo do meio, ir pro petar, essas coisas. Aquela coisa toda lá na lousa, porque era lousa, quadro negro tradicional mesmo. Aquilo lá era só a preparação para o que vinha depois. Porque tinha um certo sentido de que, vocês não vão entender mesmo isso. Entendi. Assim, e a gente não estava entendendo mesmo nada. No sonho era muito claro que a gente não entendia nada. Porque eu acho que no fundo éramos nós do jeito que a gente é, só que a gente estava pequenininho. Entendi. Então legal. A gente estava menor, mas éramos nós, a gente estava conversando assim. E daí teve essa viagem então para o estudo do meio. Sim, e no fundo era muito engraçado, porque esse lugar, esse estudo do meio, levou a gente para uma espécie... Sabe aqueles ashrams que tem na Chapada dos Veadeiros, uma coisa meio assim? Era bolha. Era meio isso. Era meio um lugar assim que a gente ia. E era lá que ia acontecer a história. Olha que maluco. No fundo, pesquisa do meio era como se fosse assim. Você teve a aula e agora a pesquisa de... Mas era, então era como... A discussão era o retiro. E aí, todas as histórias que... Tem no retiro. Tem uma coisa muito maluca que tinha no retiro que eu não entendi mesmo. Tinha uma zebra no fundo dançando. Ela ficava uma dança esquisita ali no fundo. O que estava fazendo uma zebra? Porque eu sabia no sonho que era a Chapada dos Veadeiros, mas não tem zebra na Chapada dos Veadeiros. Mas qual é a simbologia junguiana da zebra dançando atrás? Cara, agora que você falou... Porque essa zebra me lembra muito aquela zebra da lotérica do Fantástico. Você tá falando, tô imaginando ela aqui. Aquela zebrinha, né? Ou é só um resultado simbólico de 2023, que deu zebra. Cara, eu acho que para responder isso, primeiro eu tenho que fazer uma outra pergunta. A zebra é branca com listas pretas ou preta com listas brancas? Depende muito da zebra. E depende de quem olha. Entendi. Ou seja, a zebra é o bicho que melhor equilibra as polaridades. Sem dúvida. Né? Até porque você sempre vai enxergar mais um lado ou outro, dependendo do que você estiver vivendo e que você estiver projetando. É um puro teste projetivo aqui. E a zebrinha dançando é assim, o que você vê? Você vê o branco, você vê o preto. Você vê o preto, você vê o branco. O que predomina na tua visão? O que esse cara tomou antes de ter esse sonho? Sonhos. Mas agora que você falou, teve mais coisa no sonho, né?
tinha umas comidas estranhas que a gente comia lá. Aí faz um pouco mais de sentido. Assim, você sabe que eu sou muito atrapalhado com essas coisas, essas comidas naturais, esses tratamentos ayurvédicos, essas coisas de karma, que você, na verdade, se vira do Perdemos avesso. 30% dos ouvintes. Não, é um problema que eu tenho, é muito pessoal. Entende aquela coisa? Já perdeu a Dona Maria no passado. Dona Maria. Já. Agora mais. Agora assim, só ficou o pessoal do rodízio. eu tenho dificuldade com essa coisa, mas, enfim, eu sei que é comida muito saudável, muito natural e tudo mais nesses retiros. Mas tinha uns negócios lá que para mim pareciam, não sei se eram os cogumelos de Eleusis, mas era alguma coisa nessa direção. Ah, então tinha psicodélico envolvido. Não dá pra saber. Pelo que eu entendo aí, não é como psicodélico, como alimento. Ah, entendi. O alimento de alma. É, uma coisa assim. Entendi. E, assim, eu não diria que era um psicodélico, mas o que eu sei é que depois, eu acho que eu comi primeiro, mas depois vocês todos comeram. Entendi. Ou vocês, não, você com certeza comeu. O Gol eu não tenho certeza, porque eu sinto que o Gol ficou meio que cuidando a gente, pastoreando a gente a maior parte do tempo, meio preocupado. Me parece muito uma coisa que eu faria isso. Você ficou cuidando da gente, porque a gente tava... Quer dizer, a gente comeu e... nessa hora é muito estranho, porque só sonho pode explicar um negócio desse. Eu continuo vendo as cenas, mas de cabeça para baixo. Tá? Eu começo a ver o sonho de cabeça para baixo. E eu vejo que você estava num estado assim muito esquisito. Mas estava muito interessante. Mas como assim? Cara, você... Sabe como quando um cachorro ele chega e ele resolve se espreguiçar na relva? Ele deita no chão, ele vira de barriga para cima e tal. Você estava meio assim. Você estava feliz de existir naquela chapada. E é engraçado porque supostamente a gente estava lá para fazer alguma coisa muito mais metódica. Mas não sei, depois que a gente comeu aquela comida, tudo meio que virou outra coisa. Pô, mas eu queria... Que pena que eu não queria ter participado mais ativamente. Mas me conta aí, e teve um desfecho isso? Eu preciso entender o meu papel nessa história, porque vai falar muito da nossa relação. Então, tá muito... A gente precisava de um terapeuta aqui, né? No lugar de cuidador aqui, de terapeuta, eu preciso entender que se eu fiz meu trabalho direito, pelo menos não sou. Não, eu acho que sim. Você ficava preocupado, você ficava olhando, você pegava, o Snow mexia um pouco ali, você me chamava, que eu estava de cabeça para baixo para virar de cabeça para cima. E aí tinha um monte de aves estranhas que apareciam. Era tipo também. um morceguinho. Eu não sei se urubu ou morcego, mas eram umas aves grandes e escuras que ficavam voando, especialmente em volta da minha cabeça. Tá. Né? E você tava de cabeça para baixo? Eu fiquei muito de cabeça para baixo. Mas isso é literal ou é... Cara, eu tenho a impressão que, assim, eu vi a cena de cabeça para baixo. Sabe como quando você vê um filme ao contrário? E eu não sei, mas deve ter um simbolismo nisso. É como se... coisa de junguiano. O nome disso, técnico, é enanciodromia. Enanciodromia é a carta do pendurado do tarô, que equivocadamente é chamada de enforcado. Porque o enforcado, ele não está enforcado. Ele é um cara pendurado pelo pé, de cabeça para baixo, e se você olha no tarô de Marsella, a expressão dele é cheio de estrelinhas em volta da cabeça, porque ele está num estado quase iluminado. Porque ele está irrigando o cérebro. Ele está de cabeça para baixo, e vendo as coisas de um jeito muito melhor porque de cabeça para baixo. Olha só. É isso. Como é que é? Venanciodrosofia? Enanciodromia. Enanciodromia é uma expressão que o Jung usava muito para dizer que tem momentos na vida que você tem que, para avançar, você tem que inverter completamente a tua perspectiva das coisas. Então você via as coisas de um jeito, agora você tem que ver do avesso. Ou de cabeça para baixo ou ao contrário. Então você sempre achou que as zebras eram pretas com listas brancas. E aí você vira e diz, cara, na verdade elas são brancas. E aquelas são as listas pretas das zebras brancas. Então quer dizer que teve um cabem no sonho, então? Cara, eu não sei, o feeling, o sentimento ali
é que que isso as é coisas... bem cabanístico isso, né? As coisas avançavam, mas antes de avançar, na verdade, ficou tudo muito confuso. Porque, de repente, pareceu que a gente estava no Interestelar. Eu me lembro claramente que de estar sentado como se eu fosse a menininha do Interestelar, e aí aquele negócio dos livros pulando da estante e tudo mais, etc. Então, bem sabe aquela coisa de sonho, de repente uma cena se junta na outra e você não sabe exatamente onde você está? Caraca, Não bem era nessa hora. Eu jogando livro em você, não, para ver se acordava? Não, bem nessa hora tinha uma coisa que você tava, eu não sei se você arrumava a estante ou se você que jogava os livros, isso eu não sei, mas você cuidava dos livros. Não, é a cara, assim, eu acho que só poderia ser o Gol tentando jogar um livro em você pra te acordar. É isso, e tinha uma coisa assim que ele estava muito preocupado com qual livro que era. Para mim, a história toda é como se o livro ao ser jogado tivesse um padrão e eu tivesse que ler o padrão dos livros. E eu não estava nem aí para que livro que era, mas no caso dele, ele estava preocupado. Este livro é disso, este livro é daquilo, então saiba disso, saiba daquilo. E você viu qual livro que voou, você sabe qual? Não, eu não vi. Eu sei que um ou outro eram os livros que ele gosta. Eu fico pensando. Quais são os livros que ele gosta? Que pariu, eu não imaginava que ia ter que entrar nesse embate cedo. Até no sonho. No sonho ele Não, lida mas com só- o que seria a minha imposição dos livros que eu gosto. Não, assim, é Não, sonho, mas, certo? calma, detalhe, para acordar ele. É sonho, certo? Então, assim, tinha mais ou menos umas coisas assim que às vezes você pegava um livro que você achava que era importante, que eu devia olhar as coisas desse ângulo, você jogava na minha cabeça, era isso. Entendi. Então, E onde eu tava? então tome isso como se fosse uma espécie de munição. Você Tum. tá, você Eu tava na relva, estribuchando, você eu tava na estribuchando relva. Você- Com aquele cavalo que se coça na areia. Assim. Eu tava na relva. Cara, você fez bastante isso, depois eu me lembro de uma outra cena que você estava ali fazendo yoga. Fazendo yoga, muito calmo, muito centrado, mas você estava muito físico nessa história toda, né? E aí, de repente, estávamos lá nós, e o que eu me lembro é que depois fica todo mundo junto ali e a gente entende alguma coisa. E o sonho acaba, eu fiquei com uma sensação de que, de fato, nós aprendemos alguma coisa com essa excursão. Que, de alguma maneira, a história lá da zebra e com a caverna de Platão, a luz e a sombra, e de cabeça para baixo, tudo isso. Seja bem-vindo ao processo elefantino, um processo que começa com o resgate de um menino, uma menina que está dentro de nós, que criou uma identidade para desatar os nós. Todos nós nascemos na caverna de Platão, onde começa a hipnose e a doutrinação. Caverna onde começa a criação da identidade. A sombra é isolada para a posteridade. Ninguém vai te ensinar sobre a integração, sobre ser completo, sem fragmentação. A sombra passou a ser realidade. A projeção da sombra é a subjetividade. O processo elefantino é da desconstrução, a identidade criada pela desassociação. A sombra não é avesso, ela é parte interessada, sempre rotulada, negligenciada. Se você está conosco por toda essa jornada é porque de alguma forma também está cansada. Cansada de ter que escolher entre a parte boa e a que tem que esquecer. Então vamos juntos construindo essa estrada, deixando a bagagem desacompanhada, integrando as partes que ficaram no caminho, as sombras e o avesso que resgatam o menino. Vamos completar um ano elefantino cada vez mais inteiros, interpretando o destino. Yeah! Oh yeah!